Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, professor da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente eu trabalho na Escola Municipal Júlio Lopes Lima. Gostaria de mandar um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores, a todos os alunos daquele colégio também e aos meus alunos do 8º ano também que estão acompanhando essa aula aqui na TV juntamente da gente. Pessoal, a nossa aula hoje nós vamos falar sobre sequências recursivas. Então, o conteúdo que nós vamos trabalhar, como eu falei, sequências recursivas, mas nós vamos ter como um objetivo aqui de reconhecer a regularidade de uma sequência recursiva. Então, nós vamos ver o que é essa sequência recursiva, quando uma sequência ela é recursiva ou não, quando a sequência ela é repetitiva, e nós vamos ver aí também uma regularidade, onde é o padrão de repetição, qual vai ser o próximo número daquela sequência. Então a gente vai conseguir ver essa regularidade e poder calcular aí números futuros, enfim. Nós vamos aprender tudo isso na nossa aula de hoje. Então, antes de falar do conteúdo em si, nós vamos ver aqui essa tabelinha aqui, ó. Observe a sequência de barras coloridas. Você conseguiria desenhar o próximo termo dessa sequência? Quantos quadradinhos terá o 20º termo? Ainda pergunta mais, ó. Que operação pode ser feita com o número 20 para chegar a esse resultado? Essa sequência é recursiva ou não recursiva? Então, tudo isso a gente vai fazer uma análise. Mas, previamente, a gente pode bem aqui ver o seguinte, ó. Nessa primeira fileira, vamos dizer assim, nós temos aqui, ó, 2 quadradinhos, ó. Na primeira fileira tem 2 quadradinhos, na segunda aqui nós temos 4, ó, bota aqui, ó, 2, aqui nós temos 4, aqui, ó, 2, 4, aqui tem 6, aqui eu vou ter, ó, 8, ó, 2, 4, 6, aqui eu vou ter 8, certo? E aqui eu vou ter 10, tá? No próximo eu ter 10, então, observa o seguinte, ó. Na minha primeira coluna eu tenho 2 quadradinhos. Na segunda coluna eu tenho 4. Na terceira coluna eu tenho 6. Na quarta coluna eu tenho 8. E na quinta coluna eu tenho 10. Então, você pode observar aí que, dependendo da coluna, para eu calcular a quantidade de quadradinhos que tem aí, eu posso utilizar uma expressão algébrica. Eu posso falar que é 2 vezes n, onde esse n é a posição da coluna, por exemplo, primeira, segunda, terceira. Então, observe aqui o seguinte, ó, ele fala para mim, qual operação pode ser feita com o número 20? Você pode simplesmente multiplicar, né? O 20º termo aqui, ele vai ter quantos quadradinhos? Aí basta você pegar, ó, 2 vezes 20. Então, você vai pegar esse 20 aqui, ó, que é o 20º termo, e multiplicar por 2. E a multiplicação de 20 por 2, a gente sabe que dá 40. Ou seja, lá na 20º termo, na 20ª coluna, nós vamos ter aí 40 quadradinhos. Então, simples demais. Essa sequência é recursiva ou não recursiva? A gente vai ver agora se ela é recursiva ou não. Então, sequência recursiva. Existem 2 tipos de sequências: as recursivas e as não recursivas. Ótimo. A sequência recursiva é uma sequência em que os termos dela sempre irá depender de um ou mais termos anteriores. Por exemplo, eu tenho aqui 2, 5, 8 e 11. Isso aqui é uma sequência. Agora, a pergunta é uma sequência recursiva? Por que ela é recursiva? Vamos ver agora. Se você observar, a sequência aqui é a soma do 3 por conta da diferença entre os números. Observe. Vamos ver aqui, ó. 2, 5 e 8. Nessa sequência, é preciso estar voltando ao número anterior para encontrar o próximo. Como assim, professor? Se você analisar bem aqui, ó, do 2 para o 5, eu somei 3.
Do 5 para o 8, eu também somei 3. E do 8 para o 11, eu também somei 3. Ou seja, o segundo termo depende do primeiro, porque o meu segundo termo vai ser o primeiro mais 3, beleza? O terceiro termo vai ser o segundo mais 3. O quarto termo também vai ser o quê? O terceiro mais 3. Ou seja, o termo da frente, o termo posterior, sempre vai depender do termo anterior. Então, como nós dizemos aqui, nessa sequência é preciso estar voltando ao número anterior para encontrar o próximo. Então, ótimo. Existe uma sequência bem importante também, que ela é chamada de sequência de Fibonacci. Essa sequência ela é bem famosa, possui muitas curiosidades, mas iremos ficar apenas na construção dela. A gente não vai ver como construir, mas nós vamos ver realmente qual é a sequência de Fibonacci. Se ela é recursiva, se não é recursiva, nosso foco é somente isso, tá? Então, tem esse exemplo aí, ó. 1, 1, 2, 3, 5, 8 e continua. Todo número a partir do terceiro sempre será igual à soma dos dois anteriores. Então, a sequência de Fibonacci, pessoal, sempre, ó, a sequência de Fibonacci, ela sempre vai ser assim, ó. Ela sempre vai iniciar com 1. O próximo termo também vai ser 1. Só que a partir do terceiro termo vai ser a soma dos dois anteriores. Ou seja, aqui ó, vai ser 2. Por quê? Porque 1 mais 1 é igual a 2. O próximo termo vai ser quem? Vai ser 3. Por quê? Porque 1 mais 2 é igual a 3. O próximo vai ser 5. Por quê? 2 mais 3 é 5. O próximo vai ser 8. Por quê? 3 mais 5 é 8. O próximo vai ser 13, porque 5 mais 8 é 13. O próximo vai ser 21, por quê? Porque 8 mais 13 é 21, e assim sucessivamente. O próximo termo sempre vai ser a soma dos dois termos anteriores, beleza? Aí temos aqui também outro exemplo aí, ó. Quantos ramos essa árvore terá na etapa seguinte? Aqui, pessoal, é também uma sequência de Fibonacci. Ele só ficou faltando colocar um outro 1 aqui, ó. Aí, se você observar, novamente, ó, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, assim sucessivamente. Ele pergunta quantos ramos essa árvore terá na etapa seguinte. Basta você pegar 21 e somar com 13. E você vê aqui que 1 mais 3 é 4 e 2 mais 1 é 3. Ou seja, na próxima etapa aí da árvore, aí, na etapa seguinte, ela terá 34 ramos. Isso aí, pessoal, é a sequência de Fibonacci, tá bom? Então, uma sequência não recursiva. Se a sequência recursiva depende dos termos anteriores para poder ser construída, a não recursiva independe desses termos. Por exemplo, 1, 4, 9, 16 e 25. Se você perceber, isso aqui são os quadrados perfeitos. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica que pode representar essa sequência, que seria quem? N ao quadrado, onde esse N ele sempre pertence aqui, no caso, aos naturais para a gente, e esse N sempre pertence aos naturais. Só basta dizer que ele pertence aos naturais mesmo. Não precisa falar que ele é maior ou igual a 0, não. Maior que 0, não. Ele já é natural já. Então, observe aqui, ó, o 1, ele é como se fosse 1 ao quadrado. O 4, 2 ao quadrado. O 9, 3 ao quadrado, o 16, 4 ao quadrado, o 25, 5 ao quadrado. Então, observe, pessoal, que nessa sequência aqui, ela não é recursiva, porque a gente não depende do termo anterior para poder fazer o termo posterior. Se eu quisesse saber aqui exatamente qual é o termo
que ocupa aí a 10ª posição. A 10ª posição. Então, seria bem simples, porque, no caso, como essa expressão algébrica aqui representa essa sequência, o 10º termo seria para n igual a 10. Então, o número que estaria ali no 10º termo ali seria 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que também é 100. Então, esse aqui é um exemplo de sequência não recursiva, que são os quadrados perfeitos, beleza? Agora a gente vai aqui ver uma sequência de padrão repetitivo. O que é essa sequência de padrão repetitivo? É uma sequência onde há uma repetição padrão de números, figuras ou imagens. Exemplo, analise a sequência a seguir. Então, se você observar aqui, eu tenho aí uma setinha para a direita, uma para baixo, uma para a esquerda. Depois eu vou ter direita, para baixo e esquerda. Então, se você observar, vou ficar dividindo aqui só para vocês entenderem. Se você observar, eu tenho aqui uma sequência com 3 elementos, né? 3 figuras, e depois essas 3 figuras ficam se repetindo. Então, é uma sequência de padrão repetitivo. Então, analise a sequência a seguir. Então, nós analisamos a sequência. Então, ele pergunta qual figura deve ser desenhada após a última seta. Ora, após a última seta, nós temos que desenhar essa figura aqui, ó. A última seta está para a esquerda, então acabou aqui um ciclo. Então, a próxima seta, ela deveria estar aqui para a direita, nesse sentido. E depois? Depois é para baixo. Ela vai se repetindo, tá? Ela vai se repetindo num padrão. Como chegaram à conclusão que essa é a figura? Então, foi o que eu acabei de explicar. Elas sempre vão se repetir indefinidamente, certo? Sempre vai ter essa repetitividade. Então, a gente sabe que quando acabar depois da direita, depois da setinha para a direita vai ser a setinha para baixo, depois da setinha para baixo vai ser a setinha para a esquerda, e depois da setinha para a esquerda vai voltar o padrão da repetição. Então, nós chegamos a essa conclusão fazendo essa análise dessa sequência de padrão repetitivo, certo? Então, curiosidade aqui sobre sequências repetitivas e recursivas. Ambas as sequências possuem um padrão, mas a regularidade de uma é diferente da outra, já que a segunda, né, no caso a recursiva, a regularidade, ou seja, a regra que a organiza, está relacionada a uma operação. Então, se você observar, as recursivas você vai ter que ter uma operação, porque sempre você vai pegar o termo anterior e fazer alguma operação para chegar no termo posterior, certo? Já na repetitiva, não. Na repetitiva pode haver uma operação, como pode ter figuras ou até imagens que se repetem indefinidamente. Então, a sequência repetitiva, ela possui um motivo que se repete indefinidamente. Esse motivo, dependendo da sequência, a gente nem sabe qual é o motivo, mas ela tem um motivo para estar se repetindo, tem um padrão de repetitividade. E as sequências recursivas, padrão em cada termo muda seguindo uma regra. Então, o padrão, ele muda seguindo uma regra, de forma previsível em relação ao anterior. Então, como eu disse para vocês, a recursiva, o posterior sempre vai depender do anterior. Os termos posteriores sempre vão depender dos termos anteriores. Então, sobre sequências recursivas e não recursivas, eu expliquei para vocês o que eu queria explicar. Então, agora nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá? O exercício de número 1, ó. Escreva a sequência dos números naturais ímpares. Então, pessoal, se são os números naturais, como ele pede aqui números naturais, a gente não vai trabalhar com números negativos,
Porque os números naturais são aqueles números lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os números de contagem, certo? Então, os ímpares, a gente sabe que os ímpares são os números 1, 3, 5, 7, 9, 11, e nós sabemos também que os números ímpares, a sequência dos números ímpares ímpares naturais, é uma sequência infinita, ou seja, a gente coloca a vírgula e coloca os 3 pontinhos, as reticências, para dizer que ali existe uma continuidade infinita. Então, depois do 11, vem o 13, o 15. E como que a gente consegue ver se essa sequência ela é recursiva ou não? Se você observar, em cada um deles, o posterior vai ser o anterior somado de 2. Então, o 3 é 1 mais 2. O 5 é 3 mais 2. O 7 também é 5 mais 2. E aí vai. O 9 é 7 mais 2. O 11 é 9 mais 2. Assim sucessivamente. Beleza? Agora, no exercício 2, ele pede pra gente: escreva a sequência dos 5 primeiros números naturais primos. Esse já é o nosso segundo exercício. Os números primos são aqueles números onde os divisores só pode ser um e ele mesmo, certo? Os divisores só é um e ele mesmo. Então, o único número natural primo sendo par é o 2. Então, a gente inicia aqui com o número 2. O número 2, ele é o único par primo, um número par primo. Beleza. Depois do 2, temos aí o número 3. Ele pediu os 5 primeiros, né? Ó, número 3. Depois do número 3, nós temos o número 5. Opa! Depois do número 3, aqui nós temos o número 5. Depois do número 5, nós temos o número 7. E depois do número 7, a gente tem aí o número 11. Certo? A gente tem aí o número 11. Se você perceber e analisar, e aqui vai ter também uma reticência, que são infinitos também números primos, tá? Se você analisar aqui, ó, do 2 para o 3 eu somei 1. Do 3 para o 5 eu somei 2, do 5 para o 7 eu somei 2. Só que do 7 para o 11 eu já somei 4. Ou seja, desses 5 primeiros números primos aqui, a gente já consegue perceber que não existe um padrão regular. Não existe aí um padrão do termo anterior para você conseguir o termo posterior. Não existe esse padrão. Se não existe esse padrão, essa sequência aqui que nós chamamos dos números primos, naturais primos, ela não é uma sequência recursiva. Tranquilo? Então vamos adiante para o exercício de número 3. O exercício de número 3 diz assim, ó: observe a sequência de padrão repetitivo e responda às questões. Então, ele dá aí uma repetição aí de figuras de imagem, ou seja, uma sequência de padrão repetitivo, onde a nossa primeira figura é um triângulo, a segunda aí é um retângulo, a terceira é um círculo e a quarta também é um círculo. Depois disso aí, continua se repetindo: triângulo, retângulo, círculo, círculo, triângulo, retângulo, círculo, círculo, e assim vai repetindo, ó, os reticências ali, que eles se repetem indefinidamente, certo? Então ele pede na letra A: desenhe abaixo qual figura deve ser representada logo após o último círculo. Pessoal, após o último círculo aqui, ó, nós temos que desenhar o quê? Um triângulo, né? Ó. Então, vai ficar aqui, um triângulo. Então, escreva qual o nome da primeira figura da sequência de padrão repetitivo. Acabei de dizer o nome, ó. Isso aqui são questões bem simples, né? Ó. Triângulo. Ótimo. Letra C. Era para ser qual o nome? Qual o nome da figura
Qual o nome da figura que está entre o triângulo e o círculo? Ó, entre o triângulo e o círculo nós temos aí um retângulo, tá? Retângulo. Letra D. É possível, em várias sequências de padrões repetitivos, podermos numerar seus elementos de acordo com a posição que aparece. Observe como nessa figura que está sendo analisada aí. Então, o triângulo é a primeira figura, o retângulo é a segunda, o círculo é a terceira, o outro círculo é o quarto, assim vai indo, colocando uma sequência e numerando essas figuras. Sem continuar a sequência, descubra uma forma matemática de descobrir qual a figura que deve estar na 20ª posição. Beleza. Pessoal, quantas figuras se repetem? São 4 figuras, ó. A partir da quinta aqui, ó, se você analisar, volta a repetição. Então, ela está repetindo aí de 4 em 4. Então, basta eu pegar essa posição, no caso é a 20ª, número 20, e eu vou pegar e vou dividir pela quantidade de figuras que se repetem, que são 4. 20 dividido por 4. Nesse caso aqui, eu tenho 4 possibilidades dessa divisão. Ou ela é uma divisão exata de resto 0, ou ela é uma divisão de resto 1, de resto 2 ou de resto 3. São 4 possibilidades que eu tenho, certo? Se for uma divisão exata, ou seja, o resto for 0, a figura que vai estar o último termo e o termo vai estar no último círculo. Se for 1, vai estar no triângulo. Se for 2, vai estar no retângulo. E se for 3, vai estar no primeiro círculozinho aqui, ó. Então, 20 dividido por 4, a gente sabe que é 5. 5 vezes 4 é 20. E nosso resto aqui é 0. Se o resto é 0, sem continuar a sequência, descubra uma forma matemática de descobrir qual a figura que deve estar na 20ª posição. Então, a gente viu aqui, ó, que na 20ª posição, ó, na 20ª posição, teremos um círculo. Pronto. Então, na 20ª posição, você vai ter aí um círculo, ok? Então, vamos aqui para o exercício de número 4. Observe a próxima sequência de figuras. Então, nós temos aí também uma sequência. Nessa sequência, ela está aqui assim, da seguinte forma. Nós temos aqui essa figura, essa. Aí ela volta, ó. Ela volta a se repetir. Então, também de 4 em 4 figuras, ela vai se repetindo. Então, ele pede, desenhe o próximo elemento da sequência. Pessoal, o próximo elemento da sequência vai ser aí, né, esse paralelepípedo, né? Que é algo mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. Então, temos aí um paralelepípedo. Então, que figura ocupa a posição 85 aí dessa sequência? A mesma coisa que nós fizemos na nossa questão anterior aqui, ó, certo? Nós vamos pegar a posição, que no caso a posição é quanto? É 85. Nós vamos dividir pela quantidade de figuras que se repetem, ou seja, as figuras que se repetem são 4. Então, nós vamos dividir por 4. Novamente, se der o resto 0, a última figura aqui da repetição vai ser a figura nessa posição aí. Se der 1, vai ser esse, 2, a casinha aqui, e 3, essa pirâmide invertida. Então, vamos lá. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8, sobra 0 aqui. Baixa o 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 menos 4 deu o resto 1. Se deu o resto 1, significa que a figura que vai ocupar essa posição aí, novamente vai ser esse paralelepípedo, né? Que eu vou tentar desenhar aqui novamente, ó. Então, essa aí vai ser
a figura que vai ocupar essa posição aí, ok? Exercício de número 5. Analise a sequência a seguir. 5, 8, 11, 14, assim sucessivamente. Qual número deve vir após o 14? Então, olha só. Se você observar, do 5 para o 8, eu somei 3. Do 8 para o 11, eu também somei 3. Do 11 para o 14, da mesma forma, certo? Então, significa que do 14 para o próximo número aqui, eu também vou somar 3, ó. 14 mais 3, 17. Então, qual número vem após o 14? É o número 17. Qual a lei de formação dessa sequência? Pessoal, a lei de formação, nós vamos chamar ela... lei de formação vai ser uma equação, uma parte algébrica aí, onde você vai poder calcular os termos posteriores. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai escrever o seguinte, ó. Vamos chamar o termo posterior de Tn, que é o T1, T2, T3, quer dizer, termo 1, termo 2, termo 3, quer dizer, o termo N, né? Ele vai ser, vamos supor que, bem aqui, ó, o termo 2 é igual a 8, né? E o termo 1 é igual a 5. Só que a gente viu que o termo 2, ele é igual ao termo 1 mais 3. Então, o termo N, no caso, que é o termo lá que eu quero calcular, é o termo anterior. Então, o termo anterior vai ser o termo N menos 1. Observe aqui, ó, que aqui é termo 2, e para eu chegar aqui sendo termo 1, é pegar esse 2 menos 1. Então, Tn é igual a Tn menos 1 somado com 3. Ou seja, a lei da formação é essa daqui. O termo que eu quero calcular é o termo anterior a ele somado com 3. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão de número 6, que diz o seguinte: analise e complete as sequências a seguir. Então, nós temos aqui essa sequência aí, ó, 2, 4, 6, 8, 10, assim sucessivamente. Qual a regra para descobrir o número seguinte? Pessoal, a regra, se você analisar, aqui ele vai somando de 2 em 2. Ok? Então, qual a regra para descobrir? Basta pegar o número anterior e somar 2. Pronto. É assim que a gente faz. Qual a lei de formação da sequência em relação à posição do número? Ó, agora ele não está falando em relação do termo anterior, ele está falando em relação à posição do número. Ou seja, se você observar, a primeira posição aqui é o 2, a segunda é o 4, a terceira é o 6, a quarta é o 8 e a quinta é o 10. Ou seja, na posição N, eu vou ter, ó, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6. Então, a lei de formação, Tn é igual a 2 vezes N. Qual é o 15º número da sequência? Ou seja, o 15º número da sequência é o termo 15, que vai ser quem? 2 vezes 15, que é igual a 30. Então, pessoal, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.